Olá, você está gostando dos vídeos que estão sendo postados em nosso canal? Se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos novos conteúdos, dê o like e compartilhe. Hoje estaremos falando sobre o assunto da legislação que é aplicada nos condomínios. No caso, algumas pessoas entendem e acreditam que somente a convenção ela deve ser aplicada. E não. No caso, existe todo um regramento para que seja elaborada essa convenção. E o regimento interno também deve seguir todas as legislações vigentes para que não traga nada de diferente do que esteja na legislação. Então, no caso, para confeccionar e elaborar uma convenção, devemos ter em mente que ela deve respeitar toda a legislação vigente e também deve respeitar a sua hierarquia, ou seja, a lei maior de nosso país é a Constituição Federal. Depois da Constituição, existem a legislação que é um pouco mais específica nos dias atuais, que trata do condomínio, que é o Código Civil. Depois do Código Civil, existe a lei que ela foi implementada em 1964, que ela trata sobre a legislação em edifícios. Antes do Código Civil ser alterado, quem seguia de norte para as convenções era esta legislação. Só que com a implementação do novo Código Civil, essa legislação foi substituída em alguns pontos. Então, deve-se observar aonde o Código Civil não existir, não constar as informações, você pode utilizar essa legislação como um complemento para se basear na sua convenção. Temos também as leis estaduais e municipais que devem ser seguidas. Em alguns casos, tem que respeitar a questão da acessibilidade. Então, devemos seguir também essas legislações, as normas ABNT, as normas técnicas, não podemos ir contrário a elas. Então, não posso definir numa convenção de condomínio que pode-se trabalhar em altura sem trava-quedas, entendeu? Seria contrário a uma norma. Então, ela deve sempre seguir estas situações para se basear e montar uma convenção onde proteja esses direitos. E também temos as leis específicas em alguns casos, e o regimento interno também não vá contra a essas legislações, porque no caso de ela ir contra a convenção ou o regimento interno ser contrário à legislação, sempre vai prevalecer a legislação, pois a convenção ela não pode ser diferente da legislação, ela não pode tratar um assunto que a lei já trata de forma diferente. Existem casos que a convenção ela é anterior à lei, então, por não ter sido atualizada essa convenção, você vai aplicar a legislação vigente. Então, um caso que foi modificado na legislação anterior ao Código Civil, o novo Código Civil, é a questão da multa que poderia ser cobrada dos inadimplentes. Então, antes dessa implementação da lei, existia a possibilidade da convenção colocar os juros de 1% ao mês e uma multa de até 20% do débito. Com a vinda do novo Código Civil, ele bloqueou essa situação. Então, hoje, o condomínio ele não pode cobrar esse valor de multa de 20%. Ele tem que se limitar a 2%. Então, está na legislação e, de repente, a sua convenção ela ser anterior à legislação e por estar na convenção você querer cobrar isso do
condômino, está errado. Então você precisa se atentar à legislação e sempre também aos movimentos jurisprudenciais para entender como que está sendo as interpretações da legislação perante aos condomínios, porque sempre está em constância alteração. Então, para que você não seja pego de surpresa, é sempre interessante respeitar toda a legislação, mesmo que a convenção, tratando de assunto que consta na legislação, segue a legislação. Não consta na legislação em nenhum local. Aí sim existe o acordo do que a Assembleia decidiu e o que a Convenção decidiu também. Então existem casos que devem seguir a legislação e quando a legislação não trata, for omissa, a Assembleia pode decidir e o que ficar decidido pode constar na Convenção e está tudo certo.